Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Bianca. Para mim é um prazer estar aqui podendo participar do segundo Congresso Online do Brasil Ferroviário. Queria agradecer o Lucas Evaristo aí pelo convite. Eu estou muito feliz em poder estar participando, aprendendo com vocês e também podendo palestrar, né, falar um pouquinho sobre inovação, falar um pouquinho sobre ferrovia. E espero que vocês gostem bastante aí do nosso conteúdo que a gente vai tratar no dia de hoje. Então, como eu disse, meu nome é Bianca, eu tenho 27 anos e sou da cidade de Santos Dumont. Santos Dumont é uma cidade onde nasceu o pai da aviação, né, o Alberto Santos Dumont. Ela fica uns 55 quilômetros da cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. E é uma cidade pequena, né? Santos Dumont conta aí com um pouco mais de 42 mil habitantes, menos de 50 mil habitantes. Falando um pouco da minha formação, tudo começou, né, no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, o IFE, no campus Santos Dumont, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso técnico de eletrotécnica. Eu fui da segunda turma. Eu me apaixonei pelo campus, me apaixonei pelos professores, pelas pessoas que estavam lá, pelo acolhimento que a gente tem dentro daquele instituto. Então, quando eu formei em curso técnico eletrotécnica, eu saí, fui trabalhar. Depois abri o curso de engenharia ferroviária e metroviária. Eu fui, fiz a prova, passei e falei, vou fazer esse curso de engenharia ferroviária, onde eu ingressei lá em 2018. Fui da primeira turma, né? Fico muito feliz aí em falar que eu fui da primeira turma do curso de engenharia ferroviária e metroviária, onde nada mudou, né? Eu tive os mesmos acolhimentos que eu tive no curso técnico, estudei com alguns mesmos professores e assim me apaixonei de verdade pelo curso e terminei o curso no ano passado. Já concluí todas as disciplinas e agora só falta para mim o TCC aí para poder pegar o diploma de engenharia e de fato aí estar atuando como engenheira. Hoje em dia eu faço estágio na MRS Logística, né? Eu trabalho na parte de estratégia operacional dentro da engenharia de transportes e trabalho também com inovação, né? O meu estágio ele tem duas frentes, eu lido com engenharia de transportes e também lido com inovação ferroviária dentro da companhia. Sumário. A gente vai abordar nessa apresentação um pouquinho do que é inovação, os conceitos da inovação, dia da inovação. É importante a gente saber que a inovação ela tem um dia mundial e ela tem um dia também nacional, que a gente comemora aqui no Brasil, que é um dia para a gente pensar a inovação, para a gente tentar desenvolver algo inovador. E é muito importante que a gente aborde isso. Os ciclos da inovação, por que inovar, principais tipos de inovação, o embaixador da inovação, que é aquela pessoa que ajuda, que motiva a inovação a acontecer. Expansão ferroviária no Brasil, é um assunto importante também. Ferrovia no Brasil, desafios do transporte ferroviário no Brasil. E o que é Ferrovia 4.0? A gente não vai detalhar todas as tecnologias, o que acontece em cada uma, mas a gente vai passar uma visão para vocês do que se esperar da Ferrovia 4.0. Os benefícios, né? Como eu disse, os benefícios esperados. E é isso que a gente vai abordar no dia de hoje. Então, propriamente dito, começando aqui pelo primeiro tópico, a gente nos pergunta, né? O que é inovação? Então, respondendo isso para vocês, que inovação não é nada surreal, não é nada muito complexo. Inovação é o ato de você inovar, né? Quando a gente fala inovação, já vem a palavra inovar na nossa mente. E o que é inovar? A gente mudar algum costume, algumas manias, legislações, projetos em prol de melhoria. Para que essa melhoria? Às vezes eu posso melhorar um processo, às vezes eu posso otimizar um processo. Então a inovação ela está linkada a isso. A inovação ela vem para ajudar, ela vem para melhorar processos que às vezes a gente não se dá conta que está ruim, né? Por exemplo, muitas pessoas têm resistência à inovação, porque pensam, se esse processo já está bom, para que eu vou mudar? Mas às vezes a mudança que você faz, às vezes pequenas mudanças somadas, vai te dar um resultado muito melhor e você não precisa aí pensar em algo muito mirabolante. A inovação, ela pode ser construída de degrau em degrau em prol de atingir um resultado esperado. Então, abordando aqui, qual que é o conceito de inovação?
A gente fala que inovação são alguns caminhos, algumas mudanças que a gente tem, seja no meio empresarial, seja ambiental ou no meio econômico, inventar novas ideias, inventar novos caminhos, novos processos para facilitar aquilo que a gente está vendo que está difícil ou aquilo que a gente vê que pode melhorar. Sobre o Dia da Inovação, comentei um pouco com vocês, né, no sumário, que a gente tem o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, que é o dia 21 de abril. Então, o mundo todo comemora esse dia, o mundo todo fala de inovação, o mundo todo pensa em inovação. E dentro do Brasil, a gente comemora aí no dia 19 de outubro, o Dia Nacional da Inovação. Então, muitas empresas elas fazem atividades, elas tiram o dia para poder falar sobre inovação, para pensar sobre inovação, para ver alguns caminhos inovadores, para convidar pessoas para fazerem parte de inovação. Então, esse é um dia comemorativo, é um dia de criatividade, é um dia para você pensar em sair da caixinha, para você mudar os seus costumes, para você tentar ser uma pessoa inovadora e pensar em desafios que você pode tratar com inovação, pensar aí quais são os caminhos que você tem para atingir um resultado, para otimizar os seus processos, para melhorar a forma com que você entrega, né, o seu trabalho. Enfim, é um dia aí que a gente tira para comemorar, para trabalhar e para pensar em inovação. Então, a inovação, ela tem um seu ciclo, que são 6 ondas da história da inovação, onde tudo começa lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, onde as indústrias começam a ganhar espaço, né? E em meio disso a gente tem o que? A era do vapor. A gente vai focar nessa era do vapor para falar mais tarde, mas falando aqui sobre 1845, né? Foi quando a primeira locomotiva a vapor entra no Brasil. Então a gente tem aí o início da locomotiva a vapor, que dá início à ferrovia dentro do Brasil. E isso é muito importante para a gente entender isso, saber um pouco dessa história, para que a gente entenda mesmo, né, como a ferrovia avançou até os dias de hoje, onde a gente está, como a gente já foi e o que a gente pode esperar do futuro. A terceira aqui, né, a terceira onda, a era da eletricidade, onde a gente começou aí a ter os carros, começamos até os carros, os automóveis, a produção em massa aí, onde a gente começa a ter os aviões, né, a partir daí da criação do Alberto Santos Dumont. Depois disso a gente teve vários avanços tecnológicos que permitiram aí a gente ter o avião. Os TICs e redes em 1990 até 2020, né, que aí a utilização de celulares, smartphones, tablets, etc. E a era da sustentabilidade, né, que é de 2020 até hoje, onde a gente começa a pensar mais aí em meio ambiente, ESG, e aqui tem também a produção de energia eólica, né, a partir de energia elétrica vindo do vento, né, que o vento ele roda essas palhetas aqui e produzem energia elétrica. Então, assim, são marcos, são ciclos muito importantes para a gente entender, para que a gente veja onde a gente está nos dias de hoje, o quanto a gente já evoluiu e o que a gente pode sim esperar e quanto a inovação ela soma para a melhoria desses processos, né? Se a gente coloca aqui desde a Revolução Industrial até nos dias de hoje, se a gente pegar pequenos passos, pequenas somatórias, a gente percebe o quanto a gente já evoluiu e também o quanto a gente ainda tem para evoluir, para melhorar e para se desenvolver. Então, já que a gente está falando sobre os ciclos da inovação, a gente destacou lá o segundo ciclo da inovação, que era da máquina a vapor, né, a era do vapor. Então, a gente derivou-se a locomotiva a vapor. Aqui eu trouxe um pouco sobre o funcionamento dessa locomotiva a vapor, para explicar para vocês que acontecia da seguinte forma, né? Falando assim, explicando o mais básico. A gente tinha uma caldeira, dentro dessa caldeira era composta de água e acontecia a queima do combustível. Esse combustível ele podia ser carvão, ele poderia ser madeira, ele poderia ser óleo, beleza? E aí, com a queima desse combustível, a gente tinha alguns tubos que esse vapor ele passava e ia para os cilindros. A partir disso,
Esses cilindros, eles movimentavam, né? Tinha um pistão que era movimentado. Esse pistão, ele movimentava uma biela e manivelas, e com isso dava o movimento das rodas. Ah, beleza, e para onde que saem os gases? Saía por uma exaustão, que a gente tinha uma chaminé, né, nessa locomotiva, e os gases poderiam sair e ir para a atmosfera. Aqui eu só coloquei para vocês um desenho para ficar mais didático, para que vocês entendam o que eu acabei de falar no slide anterior, que a gente tem a entrada, né, do vapor, a gente tem os cilindros, a gente tem o pistão, as bielas e as manivelas, e também tem aqui a válvula de escape, beleza? Então, por que é importante inovar? Por que eu tenho que ter um espírito inovador? Por que a minha empresa ela precisa acreditar na inovação? Primeiro, para desenvolver o melhor produto. Eu tenho um produto, mas se eu posso inovar, se eu posso melhorar, se eu tenho capacidade de pensar em algo para agregar, né, o meu processo é muito melhor. Com isso, eu vou aumentar o meu lucro, pensando aí, né, no trem de carga. Se a gente investe aí, tornar o ambiente seguro, que é o terceiro aqui, com aumentar o lucro, isso estou muito envolvido, porque, por exemplo, se eu penso em uma maneira de evitar abarroamento, a gente vê que a porcentagem de abarroamento, o índice de acidentes em abarroamento, em passagem de nível, é muito importante, abarroamento, também atropelamento de pessoas, né? Então, se a gente consegue minimizar, trazer algo inovador para passagem de nível, seja um alerta, seja um sinal, para que as pessoas tomem mais cuidado, para que as pessoas não atravessem no momento que já está tendo um aviso que o trem está se aproximando. Isso é muito importante e também vai aumentar o lucro, né? Porque quando a gente tem um abarroamento, quando a gente tem um atropelamento e uma passagem de nível, o que vai acontecer? Os nossos ativos vão ficar parados, eles podem também ser danificados. A operação ela vai parar, porque ele vai ter atropelamento, vai ter que ficar parado, vai ter que chegar os fiscais, tudo isso. A gente vai atrasar a nossa operação. Atrasando a nossa operação, a gente não vai atrasar só essa, vai atrasar todas as demais que tem depois dessa. E com isso os nossos clientes vão receber a mercadoria, né, atrasado, pensando aí num trem de carga. E pensando aí num trem de passageiro também, a gente tem um problema muito grande, porque as pessoas vão ficar sem trabalhar, as pessoas vão chegar tarde em casa, as pessoas vão, por exemplo, às vezes nem ir trabalhar, não vão conseguir trabalhar, vão perder o médico, vão perder viagem. Então, tudo isso está atrelado quando a gente fala em lucro, né, e o ambiente seguro. Com isso, a gente também vai otimizar os processos que a gente tem dentro da empresa, a gente consegue aí, utilizando a inovação, reduzir muitas vezes o trabalho que uma pessoa teria para poder realizar certas atividades, certas funções, aumentar a produtividade e melhorar a relação com os nossos clientes, né? Tudo isso aí está envolvido com a inovação, tudo isso aí a inovação contribui para a melhoria contínua dos processos. Então, quando a gente fala sobre inovação, quando a gente pensa em inovação, primeira coisa, é importante a gente acreditar que a inovação vai contribuir de alguma forma. Segundo, eu preciso que o meu superior, o meu supervisor, o meu coordenador, o meu gestor, ele acredite em inovação, senão eu vou estar pensando sozinha. Eu preciso ter aquele espaço para mostrar o que a inovação faz, o que eu posso atingir com a inovação. Então é muito importante aí a gente estar num ambiente que acredita, que dá força e que promove a inovação. E para isso aqui, quando a gente fala sobre inovação, a gente fala em experimentar incerteza para gerar valor. O que seria experimentar incerteza? Seria algo que eu acredito que vai dar certo, mas eu não tenho certeza que isso vai dar certo. Mas eu acredito que vai dar certo, então eu vou fazer estudos, eu vou trabalhar, eu vou pesquisar, eu vou correr atrás para que isso seja implementado e que dê certo. Ah, eu preciso o que para isso? Eu preciso ser um super gênio, eu preciso ser uma pessoa super dotada? Não. Eu preciso ser uma pessoa que acredita, primeiro que acredita, que tenha boa vontade e que faça acontecer, beleza? Eu preciso também ter disciplina.
É muito importante que a pessoa que vai gerir um projeto, a pessoa que está tendo uma ideia, ela tenha disciplina, ela se comprometa a fazer um pouco a cada dia, a fim de atingir o objetivo esperado, beleza? E a inovação, ela não precisa também ser necessariamente novo para o mundo. Eu não preciso criar alguma coisa que não tenha em outras empresas, eu não preciso criar algo surreal para ser inovação. Não. Se por exemplo, citando uma empresa, se a Vale tem e a MRS Logística não tem, e eu trago isso para a MRS Logística, isso é uma inovação. A gente acredita que é uma inovação, porque eu estou colocando algo novo para ser desenvolvido na empresa, beleza? Então, assim, a gente pensa muito, inovação eu tenho que criar algo mirabolante, a inovação eu preciso criar alguma coisa assim que não tem no mundo, é muito difícil, como é que eu vou criar? Tem muitas pessoas pensando nisso, mas às vezes não. Às vezes o que você pensou vai ser uma inovação, vai ser algo que você vai chegar, vai mostrar, vai defender, vai falar, poxa, isso realmente faz sentido, isso realmente dá certo, vamos tentar, vamos testar, vamos trazer para o nosso ambiente. Quais são as formas que a gente tem de construir isso? Quais são as formas que a gente tem de mostrar que isso vai valer a pena? Entendeu? Então, assim, são alguns processos que a gente precisa passar necessariamente para poder falar que aquela sua ideia, que aquele seu propósito foi bem definido. Chegamos na parte muito importante da inovação, que é o embaixador da inovação. O embaixador da inovação nada mais é que uma pessoa ou algumas pessoas, embaixadores, que são responsáveis por impulsionar a inovação, são responsáveis por encorajar as pessoas, são responsáveis por levar as ideias das pessoas para um superior, seja o coordenador, seja o seu gestor, e mostrar, olha, essa ideia que o autor, que a pessoa deu foi uma ideia bacana, acho que tem potencial para a gente levar para frente, acho que tem potencial para implementar, então vamos convidar aí um grupo técnico para ver se tecnicamente é possível disso acontecer. Se isso for possível de acontecer, se o grupo técnico aprovar, falar, beleza, essa tecnologia a gente consegue fazer, eu acho que é possível sim, então a gente vai dar seguimento, mas destacando aqui a importância do embaixador, é como se ele estivesse no meio, né? Eu tenho o autor da ideia, e aqui eu tenho o superior, por exemplo, o gestor. O embaixador, ele fica aqui no meio, administrando tudo para tornar possível que aquela ideia seja aceita pelos superiores e seja defendida. Ele vai defender a ideia, mostrando o quão importante é aquela ideia, o quão importante é para a companhia que aquilo seja implementado. Então chegamos aqui na qual é a relação da inovação com a Ferrovia 4.0. Bianca, você está falando de inovação, você já falou várias coisas de inovação, já falou de embaixador de inovação, já falou de tipos de inovação, já falou por que inovar, beleza, mas o que isso tem a ver com a ferrovia? Principalmente com a Ferrovia 4.0, que é a ferrovia aí que está chegando para a gente. Beleza? Então vou explicar um pouquinho aqui na frente o que tem a ver, qual a relação e o que a gente pode se esperar entre essa relação de inovação com Ferrovia 4.0. A expansão ferroviária. Aqui a gente trouxe uma comparação da expansão da malha ferroviária. A gente tem aqui a campeã, né, da sua expansão de malha ferroviária, que é os Estados Unidos, campeão aí com 295 mil quilômetros, ficando em primeiro lugar. Depois a gente tem aqui, eu trouxe aqui esses 3 países, trouxe aqui a Argentina como referência da América do Sul. A Argentina conta aí com uns 36 mil quilômetros de extensão ferroviária, ficando em 8º lugar, e o Brasil com um pouquinho mais aí de 29 mil quilômetros. Aqui embaixo eu trouxe, né, um mapa, uma tabela, na verdade, para mostrar para vocês, onde está mostrando que a Índia, ela ficaria em primeiro lugar em relação aos Estados Unidos, mas aqui a gente está falando de ferrovia por área, né? E aqui a comparação que eu trouxe para vocês, eu estou falando aqui de ferrovia, de quilômetros, então aí a campeã dos quilômetros, tem até aqui nessa segunda coluna da tabela, é os Estados Unidos. Estados Unidos aí, essa grande potência, fica em primeiro lugar. E o Brasil, 29 mil quilômetros. Então a gente pensa aí o quanto o Brasil ele pode se desenvolver, o
quanto ele tem aí geograficamente, quanto ele tem de espaço para poder criar, então, a malha ferroviária, a via permanente, para poder melhorar os seus processos, para poder carregar pessoas, para transportar cargas. Então, assim, a gente vê o quanto o Brasil ainda está aquém, o quanto o Brasil ainda não está desenvolvido, o quanto ele ainda pode crescer, o quanto ele pode melhorar. E a inovação está ligada a isso, né? A inovação ela pode ajudar nessa expansão da ferrovia? Sim, ela pode ajudar. Né? As pessoas envolvidas em inovação, principalmente, são o cérebro pensante para poder desenvolver isso, para poder aumentar, para poder fazer com que a ferrovia se expanda dentro do Brasil e melhore aí o transporte de pessoas e transporte de cargas. A gente tem a ferrovia no Brasil como uma ferrovia pouco atuante, né? A ferrovia hoje em dia ela está sendo pouco explorada, ela tem capacidade ainda de ser muito mais explorada dentro do Brasil. E a gente tem que pensar nisso, a gente já tem alguns projetos, mas a gente precisa pensar nisso, a gente precisa colocar na nossa cabeça que a ferrovia é um meio de transporte mais seguro do que rodovias. A gente tem aqui 20% de toda a movimentação de mercadorias que é realizada por trem, só isso. 60% das cargas são transportadas por meio de rodovias. E aqui ela é campeã, né? Se a gente pensar em ferrovia no Brasil, ela é campeã em transportar minério. A gente tem aqui 95% do minério do Brasil é transportado pelas ferrovias. Então, se a gente pensar quantos caminhões a gente tira da estrada implementando o setor ferroviário, implementando a ferrovia, né? Se a gente não tivesse, por exemplo, a ferrovia hoje aqui no Brasil, onde a gente tem o transporte de cargas mais atuante, quantos caminhões teriam na estrada? Olha a quantidade de poluição que a gente teria, né? Emissão de CO2, atmosfera, efeito de gás, efeito estufa, gás carbono, quanto a gente conseguiria minimizar se a gente tivesse mais ferrovia. Então, se a gente parar para pensar, poxa, eu tenho a ferrovia aqui que ela transporta 95% do minério do Brasil. Beleza, 95%. Imagina se não tivesse esses 95% e o minério, por exemplo, a gente tivesse que transportar por um caminhão, por uma carreta. Seria impossível a gente ir na estrada, trabalhar, a gente ir de uma cidade para outra, a gente viajar, seria inviável. Então, assim, se a gente parar para pensar que o transporte de passageiros dentro do Brasil, ele pode se expandir, ele pode aumentar, seria muito melhor para o nosso setor econômico, para o nosso setor de sustentabilidade, que está em alta hoje. A gente tem que preocupar, né, com o ESG, tem que preocupar com o meio ambiente, a gente tem que preocupar com a sustentabilidade do planeta em si, não só do Brasil, mas também do planeta, porque não é brincadeira, o efeito estufa ele está aí, a gente está vivenciando aí no último ano, 2023, a gente vivenciou um calor absurdo, e esse calor ele tende a aumentar ao decorrer do tempo, então assim, é muito preocupante isso. Então a gente precisa aí se preocupar, a gente precisa pensar, a gente precisa implementar algo a fim de ter essa melhoria, a fim de melhorar, porque se a gente pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, a gente tem que ter essa visão também de sustentabilidade, de meio ambiente e de paz, beleza? Existem os desafios para poder implementar a ferrovia no Brasil. A gente tem baixo investimento quando se trata de ferrovia, a gente tem pequena extensão da sua malha. Eu até disse no slide anterior que a gente tem que expandir isso, mas por enquanto a gente ainda tem uma malha aí de 29 mil quilômetros. É muito pouco, pessoal, pensando na geografia, pensando no tamanho, pensando no desenvolvimento do país. E a gente tem também tecnologias e equipamentos antigos. Quando a gente fala sobre ferrovia, a gente tem alguns equipamentos já assim que foram desenvolvidos, alguns equipamentos bons, alguns equipamentos precisos, mas infelizmente a gente ainda tem aí uma defasagem de alguns equipamentos que são antigos, que são de difícil manuseio para a gente poder operar, para a gente poder fazer a manutenção de alguns ativos e poder deixar aí o carro e a via segura para poder trafegar o nosso trem. Então, falando para vocês um pouquinho sobre Ferrovia 4.0. A gente tem aí hoje o auxílio
né, da inteligência artificial, Big Data, automação, comunicação avançada, internet das coisas. Então, assim, são tecnologias que chegaram aí, tomaram seu espaço, estão aí no dia de hoje, chegaram para ficar, para melhorar a operação, melhorar os recursos, melhorar a manutenção, principalmente a manutenção preditiva, que é uma manutenção aí que a gente pode muitas vezes acompanhar em tempo real. Eu não vou entrar em detalhe de todas as ferramentas, não vou entrar em detalhe de todos os componentes aqui, mas eu vou passar para vocês um pouquinho que eles existem, que eles estão aqui, e para que vocês fiquem aí tendo essa sabedoria, podendo explorar aí, e se tiverem interesse, abrir, estudar um pouco mais, porque isso é o futuro, não só da ferrovia, mas o futuro aí das empresas, o futuro das indústrias, é investir aí nessas 4 funcionalidades que eu vou mostrar para vocês. 4 ferramentas, na verdade. Quando a gente fala de IoT, internet das coisas, a gente está falando o quê? Principalmente da manutenção preditiva. São equipamentos que a gente pode colocar no trem, eles são instalados no trem, então são equipamentos, muitas vezes eles não são grandes, muitas vezes eles são pequenos, a gente consegue instalar, e eles vão coletar vários dados. Eles podem coletar vibração, eles podem coletar temperatura, eles podem coletar velocidade. Então, assim, são equipamentos que eles vão dar sinal para a gente, se a temperatura está alta, por exemplo, em uma curva onde a gente teve que forçar muito, né, a bandagem lá da nossa roda, ele vai me mostrar, aqueceu muito, eu preciso parar o trem, eu preciso dar uma manutenção, às vezes o tamanho, né, da bandagem da minha roda, ela já está desgastada, eu preciso fazer um reperfilamento da minha roda. O que eu preciso fazer, por exemplo? A partir desses dados que vão ser coletados, eu vou analisar e vou falar, olha, eu preciso parar a composição, esquentou demais. Ou não, beleza, eu consigo chegar, por exemplo, no próximo pátio, eu consigo chegar no terminal, depois eu vou, paro e dou manutenção. Então, assim, a partir disso, a partir do que esse sensor, né, do que ele manda para a gente consegue interpretar e tomar a decisão que deve tomar naquele momento. A automação está um pouquinho mais com a gente, né, já tem alguns anos que a gente fala de automação, a gente fala de automatizar os processos, a gente fala de colocar inteligências para poder fazer o que um homem faria, que uma mulher faria, que um humano faria, a fim de evitar alguns erros e também na rapidez dos processos. A gente sabe aí que a automação ela chegou para reduzir o tempo gasto com alguns processos e também para dar mais eficiência às atividades com mais segurança e com mais rapidez. A gente falou sobre alguns processos de manutenção, né? A gente falou sobre sensores, e aí visando aqui, dando ênfase na inteligência artificial, ela é muito usada para analisar grande volume de dados. O que acontece? A gente falou sobre a IoT, a gente falou sobre os sensores. Muitas vezes essa inteligência artificial ela está interligada a um sensor porque ela vai pegar algumas informações e essa inteligência artificial ela vai ler isso, vai te mostrar os dados, vai te mostrar a análise dela, o que está acontecendo, e você vai tomar a sua decisão a partir disso, a fim de quê? De otimizar o desempenho, de trazer alguma manutenção, de melhorar a sua eficiência e trazendo ganho aí de tempo e de produção. O Big Data nada mais é que são insights que a gente tira, né? A gente está falando muito sobre interpretação, mas acaba que uma coisa ela está ligada com a outra, uma coisa ela tem a ver com a outra, uma coisa ajuda a outra. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente tem o que? Os insights dos dados que estão sendo coletados. E a partir desses insights, dessas percepções, a gente toma uma decisão, né? Então, todos esses 4 funcionalidades aqui ajudam a gente a tomar a decisão. Cada uma tem a sua particularidade, mas todas elas são para você tomar a decisão. Então, a partir disso, você pode escolher qual que você vai usar, ou se você vai usar mais de uma, a fim de quê? De melhorar. Então, tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer para a nossa empresa, a gente quer melhoria. A gente quer tomar decisão, a gente quer ter um objetivo de melhorar. A gente não quer piorar, né? A gente não chegou aqui e falou, eu quero piorar a minha empresa. Então, o objetivo da inovação nada mais é que melhorar os seus processos. A inovação está aí para isso, a inovação chegou para ficar,
A inovação precisa que você acredita nela e ela só vai te trazer benefícios se você tiver disposição, se você tiver coragem, se você arriscar. Muitas vezes na inovação a gente não vai ter só sucesso, né? A gente também tem insucessos, e esses insucessos servem para quê? Para a gente gastar dinheiro, perder? Não. Esses insucessos, eles servem para a gente ver onde a gente errou e fazer diferente. Claro, ninguém quer errar, ninguém quer ter insucesso, né? Ninguém quer. Mas, infelizmente, com esses insucessos, a gente tira o quê? Lições aprendidas. E essas lições aprendidas, muitas vezes, mostram pra gente o que não fazer. Ou, poxa, realmente eu errei da forma que eu fiz, agora eu posso melhorar, agora eu posso fazer diferente. Então, a inovação, ela tá aí para isso, né? Quais são os principais benefícios esperados quando a gente se trata de inovação em ferrovia 4.0? A eficiência operacional. Se a gente tem sensores, se a gente tem inteligência artificial, internet das coisas, big data, então a gente consegue aí ter uma operação muito melhor, a gente consegue ter uma operação de qualidade. Eu consigo, por exemplo, fazer uma simulação da capacidade da minha via, quantos trens eu consigo colocar lá, em qual momento eu consigo colocar mais trens, qual momento eu consigo colocar menos trens, qual o melhor horário para eu colocar o meu trem para circular. Então, eu consigo, dentre esses dados, tendo essas visões, a melhorar muito a minha eficiência operacional. Então, melhoria da segurança, quando a gente tem essa tecnologia envolvida nessas 4 tecnologias, a gente melhora muito a nossa segurança, a gente evita colisões, a gente evita com essas colisões, né? É muito indesejado. Com essas colisões a gente tem tráfego interrompido, a gente tem congestionamento, engarrafamento. Isso é muito indesejado. Eu moro em Santos Dumont tem um índice muito alto de abarroamentos, né? Acidente envolvendo o trem e o carro. As pessoas, elas não respeitam. O trem está vindo, está se aproximando, as pessoas querem atravessar, acham que vai dar tempo e acaba que colidindo o trem com o seu veículo. Então, assim, o trem ele não para, né, pessoal? Todo mundo sabe, né? O trem ele é pesado, o trem ele tá com uma velocidade aí considerável, ele não vai parar. Então, a gente precisa aí colocar na cabeça das pessoas e implementar para as pessoas que elas não têm que correr esse risco. Não adianta elas quererem atravessar, é mais fácil elas esperarem do que atravessar na frente do trem e podendo aí acarretar um acidente. Experiência do cliente aprimorada. Hoje em dia a gente tem alguns aplicativos que o cliente ele consegue ver em tempo real onde está, por exemplo, a sua carga. Em trem também de passageiro eu sei que tem, onde o trem está vindo, onde ele está, onde ele parou, em quanto tempo ele chega, né, na estação desejada, no caso de trem de passageiro. No trem de carga é o pátio que ele vai chegar, qual o momento, se ele está atrasado, se ele não está, mais ou menos aí o intervalo de tempo que ele tem para poder chegar naquele pátio. Então, assim, quanto a gente tem o uso de tecnologia, seja via Wi-Fi, seja da forma que for, né, muitas são via Wi-Fi, essa interface, essa ligação, essa aproximação de cliente com empresa, isso facilita muito, que a pessoa fica mais satisfeita. Aqui a gente tem os níveis, né, de satisfação, a gente tem aqui o verdinho, né, se a gente tem esse contato, se a gente tem essa relação direta, essa relação mais fácil, a gente fica verdinho. Mas agora, quando a gente não tem tecnologia nenhuma, a gente não tem aplicativo, a gente só sabe, dia tal deve chegar a minha carga, ou hora tal, o meu trem vai passar no metrô para eu poder entrar para ir trabalhar, isso dificulta muito e a satisfação do cliente em relação à nossa empresa, ela vai lá, ruizinho, tristinho, no vermelho. Então, quando a gente tem, né, o uso dessas tecnologias, aí a gente só tem a ganhar, a gente só tem a somar, tanto para a empresa, que ela vai ser bem vista, falar, nossa, eu vou pegar esse metrô ele é responsável, ele tem responsabilidade com seus clientes, eu vou chegar no meu trabalho no horário que eu preciso, vou pegar meu filho na escola, vou chegar para almoçar, jantar com os meus pais, enfim, são coisas do nosso cotidiano que a gente vai colocar na balança na hora de, por exemplo, escolher um metrô. Se eu preciso almoçar com os meus pais e eu vou pegar um metrô que sempre está atrasado, vou pegar um metrô que eu não consigo acompanhar onde ele está em tempo real, eu vou pegar um metrô que sempre dá problema, eu não vou querer pegar esse metrô, vou procurar um ônibus, vou ir de carro, enfim. Então, assim, falando, né, a grosso modo, falando assim, quando a gente tem aí essa interface, quando a gente consegue acompanhar por aplicativo, seja por outro meio,
é muito melhor e dá muito mais visibilidade para a nossa empresa. Chegamos na parte de sustentabilidade. Muita gente acha besteira, muita gente acha que, para que sustentabilidade? Meio ambiente está bom. Pessoal, não está bom. Meio ambiente, como eu disse anteriormente, ele já está dando sinais, efeito estufa, aquecimento global, já está chegando aí, batendo na nossa porta, falando, olha, eu preciso melhorar isso. A gente teve sensação térmica no Rio de Janeiro em 2023, no ano passado, muito próximo da gente, de quase 50 graus de sensação térmica. Então, assim, a gente está vivendo em um mundo que a gente precisa cuidar do nosso planeta, a gente precisa cuidar do meio ambiente. Então, quando a gente, por exemplo, investe, né, se a gente pensar em locomotivas elétricas, a gente está pensando em sustentabilidade, a gente está tentando diminuir, reduzir aí o nível de CO2 que as locomotivas a diesel emitem para a nossa atmosfera. Então não é besteira, meio ambiente não é besteira, a gente tem que se preocupar, a gente tem que cuidar do nosso planeta, porque o nosso planeta vão ser o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Então a gente tem que começar aí hoje a já ter esse olhar crítico, a já pensar no que a gente pode fazer para melhorar e dando sequência a isso. E aí também redução de custos, automação dos processos, manutenção preditiva, gestão inteligente, quando a gente usa IA, por exemplo, vai reduzir muito os custos operacionais. Por exemplo, se eu precisar de um engenheiro, precisar de um analista para poder filtrar como se fosse um funil, né? A gente pega todos os dados, vai afunilando para poder chegar onde a gente quer. E aí, quando a gente tem o auxílio dessas inteligências artificiais, dessa internet das coisas, a gente já pega, já está tudo refinado, e a gente pega aquele refino lá e interpreta. É muito mais fácil. A gente vai gastar muito menos tempo, vai exigir muito menos dos nossos profissionais de tempo, de análise de dados, enfim, e todas essas coisas. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu acho que deu para pegar um pouquinho sobre inovação, por que a inovação é importante, por que a gente precisa investir em inovação, acreditar na inovação, motivar as pessoas ao nosso redor a confiar, acreditar, implementar a inovação. Então, assim, eu vou deixar meu LinkedIn aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar, podem entrar em contato comigo. Pode mandar mensagem no chat, pode me adicionar, me seguir. A gente pode trocar figurinhas aí sobre inovação, sobre ferrovia. São vários aspectos, eu também não sei de tudo, eu também estou aprendendo, eu também estou me dedicando a conhecer mais sobre a ferrovia, conhecer mais sobre inovação, quais são as técnicas inovadoras que a gente pode ter. Então, assim, eu estou disposta, eu estou aberta a novas experiências, a estar com vocês. E é isso. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Foi muito bom estar aqui o nosso bate-papo. Espero que vocês gostem e saiam aí com um pouquinho de olhar crítico e querendo ser inovadores aí para onde vocês estiverem ou forem. Beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima.